Hora da Prosa. Olá, seja bem-vindo à Hora da Prosa aqui do seu Jornal Campo Aberto, o espaço que a gente aborda temas diretamente ligados ao agronegócio, indiretamente a você que faz parte desse universo tão maravilhoso e tão importante para a nossa economia. Nossa Hora da Prosa de hoje é muito bacana, é muito legal, porque a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de drone, a gente vai falar de feiras e vamos também falar sobre o Brasil. Onde estamos nesse segmento? Um segmento que vem ganhando força e importância dia após dia aqui no nosso país e mundo afora. E o nosso convidado de hoje é Ulf Bogdawa, ele é o CEO da Sky Drones Tecnologia Aviônica e que acabou de chegar de uma feira muito importante do setor na China. E é para ele que a gente dá boas-vindas. Olá, seja bem-vindo, Ulf, aqui o nosso Hora da Prosa. É um prazer recebê-lo aqui. E a gente conversar um pouquinho sobre esse mercado de tecnologia. Legal. Ulf, eu gostaria de saber de você, você acabou de chegar lá da China, né? Se não me engano, você esteve em Shenzhen, não sei se foi essa bem a cidade que você esteve, e meu menino esteve lá agora há pouco tempo também numa feira de tecnologia de reciclagem e ele ficou impressionado com o tamanho da feira, da organização da feira. Mas eu acredito que por você estar lá numa feira voltada à tecnologia à drone, a coisa deve ter sido surpreendente. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você viu lá. Legal, né? Realmente, as feiras na China são surpreendentes. Esse é o segundo ano que eu vou, né? No ano passado eu já fui. Esse evento ele é feito pela Federação Mundial dos Drones. Tá? Então, existe essa federação, ela foi fundada na China. Né? No ano passado eu já participei como convidado, esse ano eu já fui nomeado a membro permanente, né, representando o Brasil. Né? Então, além de eu poder aproveitar e ver a feira, né, participei de mesas redondas lá sobre discussão de tecnologia e também apresentei tecnologia brasileira. Né? Eu fiz uma apresentação de um sistema de radar que foi desenvolvido no Brasil, começou aí com interesse para fazer levantamento florestal, mas hoje a gente está fazendo coisas bem interessantes. Mas é uma feira, assim, ó, absurda, né? Era 650 mil metros quadrados. Meu Deus. 850 expositores em 4 pavilhões, tá? Semana passada eu estive na Drone Show, né? E a feira muito bacana, feira brasileira, mas ali tinha um percentual, né, quando a gente olha lá, era um pavilhão só e na China eram 4, então era um negócio realmente absurdo. Agora, em matéria de tecnologia, a gente se assusta a cada dia, né? Principalmente quando a gente vê o que os chineses estão apresentando, mesmo não só em questão de drones, mas também em questão da própria aviação, né? Veja bem o que eles fizeram aí, os caças de sexta geração, praticamente chocando o mundo com essa tecnologia. E a gente está vendo a mesma coisa acontecer nos drones, Ulf. Eu queria que você desse para a gente o que lhe chamou a atenção em questão de tecnologia. E depois eu quero que você fale um pouquinho, porque quando a gente fala que a China é tão avançada assim e a gente vai lá e apresenta uma tecnologia nossa aqui, então eu queria saber qual foi a reação deles também. A gente tem notado, já tinha notado no ano passado, né, uma quantidade enorme aí de veículos drones, né, para a área militar, né, essa guerra da Ucrânia e Rússia ali tem fomentado tecnologias ali bem avançadas, né, tem tecnologias lá, a gente ouviu falar já dos drones na época, nessa zona de guerra, utilizando fibra ótica, né, por exemplo, então a gente viu diversas empresas lá vendendo a tecnologia, né, que são os carretéis. Para quem não sabe, é interessante, o drone carrega um carretel com, às vezes, 10, 20, 30 quilômetros de fibra ótica enrolada ali dentro, ele voa, e à medida que ele vai voando, ele vai descarrilhando isso, né, vai saindo o fio lá de dentro. Então, como se fosse um novelo. E ele transmite todos, imagem, comando, tudo por ali. Então, ele é indetectável. Né? Então, é uma tecnologia bem interessante. Fora
toda a tecnologia de IA, né, de câmeras com inteligência, né, são sistemas que estão sendo desenvolvidos muito fortemente aí para esses conflitos militares, Uhum. mas eles acabam, né, como toda guerra, né, Segunda Guerra Mundial foi a primeira, a mesma coisa, a primeira também, essas tecnologias que foram desenvolvidas para esses conflitos, eles acabam sendo transportados depois para a área civil, né? Então, Uhum. nesse caso, até da área civil, muito do lado hobby, inclusive, foi para o lado militar. Então, aqui teve uma inversão, né, do caminho normal das coisas, né? Então, a gente Uhum. nota que a tecnologia está realmente atropelando tudo, não está pedindo licença, né? Eu tenho conversado com a turma aqui, né, tanto em tecnologia, em equipamentos terrestres, né, tratores, colheitadeiras, enfim, é impressionante a tecnologia embarcada hoje, né, principalmente com relação à telemetria. Hoje você sabe exatamente o que a máquina está fazendo, quem está operando, enfim, e é possível você comparar, inclusive, desempenho entre operadores e até também você fazer ali, mensurar se está tudo ok ou não, né? Então, assim, eu vejo que essa tecnologia, UF, ela é muito importante porque a competitividade hoje é muito alta, então você tem que buscar o melhor em todas as áreas que permeiam o teu negócio, né? E com a tecnologia de drones não é diferente, é muito mais importante ainda, uma vez que ela permite que você faça aplicações cada vez mais precisas, né? Quando eu falo precisas, não estou falando de área só, não. Eu estou falando de depositar aquilo que precisa, que o solo precisa, na quantidade certa, no tempo certo, na área certa. Então, é um universo fantástico isso. Cláudio, assim, ó, muito importante a gente ver a IA, né, aonde a tecnologia vai entrar, porque tanto na indústria dos drones quanto nos carros, né, tem né, os grandes líderes aí dessa indústria do carro sempre diz assim, nós estamos trabalhando para tirar a peça do carro que mais falha, que é o ser Uhum, humano, né? E no drone é a mesma coisa, a gente está passando exatamente pela mesma coisa, principalmente o drone de pulverização agora no agro, é exatamente esse o problema, né? O ser humano, né? O drone é um robô, né? Ele vai fazer exatamente o que foi programado. Então entrou uma massa de gente nesse mercado sem nenhuma condição de entendimento da parte química do processo. Então o drone em si é a parte mais fácil, né? Voar um drone é muito fácil hoje em dia. O problema é que as pessoas estão entrando, muitas estão entrando sem fazer um carro, perfeito, sem ter educação básica para tal, perfeito, né? Então, perfeito, esse é o problema no mercado, né? Estão perfeito. entrando pessoas que estão operando o drone, fazendo um monte de erros em campo, né? E aí acaba sendo, sendo culpando a tecnologia e pela É. qual. Então, aí sim, eu vejo uma tendência muito grande na IA, né? Ou nesse aprendizado de máquina que a gente chama, que é, né, fazer com que o drone sozinho consiga entender qual o produto químico que está embarcado, qual é o melhor momento meteorológico, né, para fazer a aplicação, porque não é só o produto, também é Uhum. a condição climática, né, para que a gente comece a, de novo, tirar fora aquela pecinha que mais erra do sistema, né? Então, para que a pessoa chegue no campo e acaba sendo aquela peça legal necessária, né? Porque não é possível em lugar nenhum do mundo fazer um voo que a gente chama de autônomo, que é simplesmente Uhum. botar um drone no meio do campo, apertar um botão. Aqui em Porto Alegre, lá no Mato Grosso, o drone sai voando. Tem que ter uma pessoa no local para que ela possa enxergar, né, o que ele está fazendo e, sei lá, É. apertar um botão de volta para casa ou pause, seja lá o que for. Sim, mas ela é necessária. O ser humano nisso ele é necessário ainda, né? Até a gente ter mais regras. Se a gente fosse fazer uma analogia do que você está dizendo, a gente está tirando o drone, né, do analógico para literalmente o digital. O que é esse digital? É a IA trabalhando para que toda essa interpretação seja feita em tempo real, com a mais alta qualidade e tecnologia, em prol do quê? Não só da aplicação, mas também de tudo que está no entorno, não é isso? Sim. Tá, e a gente tem que ter a IA também, a gente tem que ter seus cuidados, né? Assim, Hum, por exemplo, né, a gente já saiu no noticiário aí lá dos Estados Unidos que até 2030, né, ou 29, não vai mais poder importar carro chinês, por exemplo,
elétrico, né? Porque esses carros possuem câmeras, possuem informações, né? Então existe essa espionagem. Inclusive, esse é um dos grandes temas, né, que nós aqui da Skydrones tratamos já há muitos e muitos anos, é exatamente a segurança de dados. Quando a gente se questiona, por exemplo, quando um relatório do mapa, né, o mapa exige a cada pulverização um mapa do que foi feito, Sim, né? sim. Só que quando a gente utiliza drones chineses aqui, de qualquer marca chinesa, a gente tem que logar na conta, né, que já está na China, com os dados que já estão na China, e aí a gente busca de volta para o Brasil os dados deste voo para fazer o relatório. Então, o que está acontecendo no Brasil? Por isso que existe tanta, vamos dizer assim, tanto interesse em saber onde estão os dados, porque hoje tecnologia é commodity, os dados é que são o valor. Então, hoje, no Brasil, ao contrário de muitos lugares do mundo que dependem do agro, né? E o Brasil é um Uhum, terço do PIB é agro, né? Então, uhum. não consigo entender até hoje porque não dão atenção aos dados. Então, hoje no Brasil, todos os dados estão sendo enviados para a China. Tá? Então, Puxa vida. todo voo de drone chinês, ele é enviado para a China as coordenadas, o produto químico, tudo que ele fez. E, pior ainda, né? Existem softwares hoje dessas grandes marcas que a gente tira um monte de fotos, né? Para fazer um levantamento de uma área. Essas fotos são todas enviadas brutas para a China para serem processadas lá, extrair os pontos de interesse e aí volta para o Brasil as áreas georreferenciadas. Então Isso é um negócio assim que ele preocupa. é absurdo, né? Realmente é absurdo, mas olha, já tentei aqui no Brasil em vários locais, né? Ministério da Defesa, Segurança, e todos os lugares prestem atenção nisso, né? E esse é um dos motivos pelo qual a Skydrones começou a atuar já há 2 anos fora do Brasil, em países em que querem saber o que está sendo feito com seus dados. Aqui no Brasil, lamentavelmente, isso não acontece. Cara, eu fico besta, tô até assim, fico. É um absurdo isso que você está me dizendo, porque quem detém hoje a informação detém o poder, né? E esses dados são informações, digamos assim, brutas de tudo que literalmente acontece, né? Mundo afora. Então, assim, deixar isso passar batido, na minha opinião, é um dos maiores erros que se pode cometer. E essa sua preocupação, ela é válida, muito importante a sua observação. Porque se a gente pega ali um pouco da história, né, de por que foram criados os drones, os drones de pulverização, os primeiros foram criados na China, vamos dizer assim, eu acho que ao redor de uns 20 anos atrás, é porque na China o modo de aplicação o modal de aplicação era principalmente postal, né? E Sim. postal, ele é um tipo de aplicação que a gente não tem controle sobre ele, a gente não sabe onde a pessoa foi, a gente não sabe qual é a quantidade que ele colocou, não sabe nada. Então, a China estava tendo problemas de contaminação do solo por excesso de uso de produto químico em lugares estratégicos. Então, Uhum. o governo chinês, então, ele provocou a indústria para desenvolver uma tecnologia que resolvesse esse problema. Então, aí entraram os drones. E o governo chinês, para ter uma ideia, é muito importante saber isso, o drone chinês, lá na China, até hoje, uma pessoa, um produtor que queira comprar um drone, ele paga só metade, a outra metade é paga pelo governo chinês, Puxa. porque eles querem saber os dados, né? Eles querem saber. Eu acho que é válido, né? Que eles resolveram muitos problemas lá Uhum. de contaminação, de excesso de uso, né? Hoje eles usam de uma maneira muito melhor, assim como nós no Brasil. Uhum. Só que os dados deles, ótimo, eu acho que eles têm que fazer Perfeito, o que eles querem, perfeito. mas não com dados dos outros. É. Qual seria a alternativa para isso? Assim, se você, por exemplo, vamos lá, o UF foi nomeado o ministro da Defesa de um país. Qual seria a sua, Sim, a a sua sugestão, ela é bem é, simples, é o que a gente tem feito em outros países. É, simplesmente manter o banco de dados aqui? desses voos aqui e auditável por alguma entidade do governo brasileiro. Uhum. Eu acho extremamente válido e preocupante essa informação que você me disse, porque as pessoas não se dão conta. Então, por exemplo, todo equipamento chinês, por exemplo, que loga na internet, que faz esse tipo
É uma preocupação muito grande, né? Imagina só na época da guerra, uns 2 anos atrás, lá que a China resolveu desligar todos os drones DJI, né, que estavam sendo utilizados na guerra, do lado russo, simplesmente disse assim, não, aqui não funciona mais. Então seria, imagina só, hoje no Brasil, 95% do mercado, mais de 95% do mercado é detido pela Os DJI, por chineses, exemplo, é. né, aqui é uma grande marca, eu respeito muito o trabalho deles, mas no momento que a gente não tem esse banco de dados ou esse poder aqui no Brasil, ele simplesmente, sei lá, por algum deslize do nosso governo, pode, né, ele tá caprichando nisso, né, mas por algum deslize do governo, de repente os caras entram em briga com a gente e digam, não, aqui no Brasil não funcionam mais os drones de pulverização. Pô, é só 95% do mercado vai parar. Só desligar uma chavinha, põe tudo no chão. Isso, né? Por Então, exemplo, esse é o eu tenho, problema. eu tenho um drone para fazer uso em reportagens da DJI, e em alguns lugares não decolo. E como eu não quero burlar o sistema, a gente tem que ser responsável nisso. Naquela área ali não pode, acabou. E eu acho Né? Você muito tem que. correto isso, inclusive. Correto isso. Então, por exemplo, você tem que fazer o plano de voo, mandar para o DCE, enfim, aquele negócio todo. Não foi aprovado, não teve tempo de fazer isso, não decola, ponto, acabou. E não tem como você burlar o sistema. Quer dizer, Sim. ter até tem, mas Sim. não recomendo isso e não faço. Então, a gente precisa encontrar alternativas de a gente deixar esses dados aqui. Eu acho isso um absurdo você transmitir, entregar todo esse trabalho que eles não estão tendo custo algum de fazer esse levantamento, né? Imagina, o mundo inteiro está fazendo um levantamento para eles, de graça. Sim, eles têm hoje condições de, por exemplo, saber o que nós vamos colher. Eles sabem tudo, antes da gente, inclusive. Então. E ele é o nosso maior, digamos assim, cliente, seja em proteína animal, soja, enfim. Então olha, eu vou fazer aqui, me desculpe se parecer leviandade, mas teve uma época que a soja bateu aí US$ 54 a saca, mais ou menos, né? E aí o seguinte, amigo, do nada a China começou a devolver navio de soja do Brasil, alegando que o percentual de soja transgênica estava acima, né, por amostragem, estava acima do permitido e não teve conversa. O Departamento de Agricultura chinês começou a devolver. Resumindo, a soja perdeu, num curto espaço de tempo, 50% de seu valor. Imagina o caos que não foi. Sim, e tendo todos os dados assim, eu não posso afirmar nada, mas assim, a lógica é, no momento que os dados vão para um outro lugar que você não tem controle, não tem controle, ponto, né? É. Então, né, e eu acho, assim, acho não sou só eu que acho, né? São vários países. A Índia, por exemplo, fechou 100%, né? Quem opera na Índia com tecnologia obrigatoriamente tem que ter um banco de dados auditável na Índia, por exemplo. Estados Unidos a mesma coisa, né? Estados Unidos, inclusive, é pior, não é só o banco de dados. Lá, quando nós exportamos equipamentos para os Estados Unidos, a gente tem que ter cuidado com alguns. Existe uma lista, né? Eles têm uma lista chamada NDAA, que é uma lista de compliance, né? São componentes que nós não podemos usar na nossa eletrônica, porque senão não vai ser aprovado nos Estados Unidos. Né? Então, obviamente, não são todos, também não. Uhum. São hélices, motores, coisas assim, não tem problema algum, mas existem alguns produtos, né, críticos, principalmente de comunicação de dados, que a gente tem que seguir uma linha bem apertada lá, exatamente para evitar fuga de dados. Agora, uma pergunta aqui de um leigo, por exemplo, e os iPhones da vida? Fabricado na China. Sim, uma coisa é o seguinte, fabricado na China, ok. Mas, de novo, onde é que está o banco de dados, né? Onde é que está, onde é que onde é possível auditar esse banco de dados, né? Esse é o ponto, né? Tudo se trata porque se os chineses tiverem os dados, legal, mas eu quero ter os mesmos, né? É, verdade. Eu sou dono dos dados. É. Agora, falando um pouco da nossa realidade, a gente teve uma conversa prévia. Ele assustou o quanto nós estamos atrasados, né, em tudo isso, né, em todo esse universo. Queria que você desse um panorama disso, o que a gente precisa para sair dessa estagnação
Qual é a sua opinião sobre como devemos seguir adiante? Olha, isso sim, isso realmente é preocupante, né? Eu acompanho a China há muitos anos, eu há 20 anos atrás, já na minha empresa anterior, antes da Skydrones, né, eu tive uma empresa de automação de produtos químicos, já operei na China por 5 anos, então eu vejo a evolução deles e quão claro é a importância da educação, né? A gente vê lá na China, a gente vê as escolas, tu vê a chinesada toda organizada, uniformizada, o pessoal não usa telefones, né, em sala de aula, tem respeito aos professores. Então, as empresas que eu visito lá, né, nossos fornecedores, a gente vê uma gurizada monstruosa na engenharia, né, o pessoal interessado em desenvolver. A gente nota, por exemplo, nas feiras, é uma das coisas que me chamou muita atenção no ano passado, a primeira vez que... Fazia 8 anos que eu não ia para a China, né? Então, no ano passado, quando eu fui, depois de um certo tempo, primeiro foi um choque, porque uma das coisas que me incomodava muito era o cheiro que tinha no ar, não era muito legal, existia muita poluição, né? E a dificuldade de comunicação. Agora, praticamente todos os carros são ou elétricos ou híbridos, então não tem mais poluição no ar. A gurizada toda está falando inglês, tem vários aplicativos que ajudam, então essas barreiras estão caindo. Mas a gente nota muito forte, por exemplo, na feira, eu notei vários pais com crianças junto na feira. Aqui no Brasil é proibido criança entrar em feira comercial. Né? Não vejo, nunca vi, pelo menos aqui no Brasil, permitir isso. Lá não, eles fazem com que as crianças vão lá e vejam. E outra coisa muito legal, né? Eu quero trazer para o Brasil uma coisa que eu curti demais. Ela é um campeonato que existe não só na China, existe em vários lugares, que é futebol de drone. Olha. Onde as crianças, a partir dos 6 anos até os 10 anos, eles participam de jogos, são muito, muito interessantes. Óbvio, é um futebol, só porque o drone é uma bola, né? Na realidade não tem muito a ver com futebol, mas assim, aqui no sul diz, né, a piazada, né? Ela desde cedo já está envolvida com tecnologia, eles estão montando as coisas, estão falando de estratégia, sabe, eles botam coisas boas na cabeça deles, né? Botam coisas que fazem essas crianças pensarem em desenvolver seu intelecto. E aqui no Brasil a gente não vê mais isso. Assim, eu fiquei assustado, né? Aqui, a Skydrones, nós estamos em Porto Alegre, a gente tem um relacionamento excelente aí com a Universidade Federal, com as universidades aqui, para buscar talentos, e cada vez está mais raro, porque não existe mais quase ninguém interessado em fazer engenharia, porque não existem mais empresas aqui no Brasil, ou existem pouquíssimas empresas no Brasil que desenvolvem algo. Que triste. É triste, é triste. Então a gente vê aquele país lá, Shenzhen é um exemplo ímpar, né? Porque Shenzhen até um pouquinho menos de 30 anos era uma vila de pescadores. E o pessoal construiu uma infraestrutura monstruosa lá, né? O metrô é maravilhoso, o sistema de saúde é maravilhoso. Então, não dá para comparar com Cuba, né? Vamos lá, eu já estive lá, sim. Né? Me desculpem, quem acha aquilo bom, não é, né? Mas China não, China tem um governo em que faz respeitar a lei, né? Porque o chinês sabe que tem que respeitar a lei, mas dá infraestrutura e dá todo apoio capitalista, né? Para as empresas se desenvolverem, e a gurizada sai e tem aonde trabalhar, né? Então, isso realmente, por isso que o Brasil não está parado, o Brasil está dando 100 km por hora para trás. Para trás. Eu acho que a China é o país socialista, comunista mais capitalista que existe. Com certeza, eles pegaram, isso foi uma briga que eu arranjei há muitos anos. O melhor dos dois universos. Exatamente. Você entendeu? Por isso que o país está voando, é o país... eu digo, tem uma história, eu não sei, você, pelo que a gente está percebendo que você é um grande estudioso do país, mas houve uma crise na época do Mao Tse Tung, né, porque eles usavam aquelas, tipo túnica, né, que tinha 5 botões, né, de metal, e estava uma crise muito grande o país, aí eles precisavam economizar de alguma forma. Veja, nós estamos falando, quantos habitantes tem a China hoje, ou... 1 bilhão e 200, 1 e 300, sei lá, por aí. Então, imagina... A cidade de Shenzhen tem 22 milhões de habitantes, e o Rio Grande do Sul tem 11.
Então, aí a ideia, gente, é simples, vamos diminuir um botão. Ao invés de 5, 4. Você entendeu? Então, olha só, uma decisão simples que no momento, então, é um povo que está preparado. Assim, eu fico imaginando, eu acho que é um grande erro testar forças com a China, com o povo chinês, porque eles são resilientes, já passaram por muita coisa difícil. E são trabalhadores. São trabalhadores, não escolhem trabalho, eles têm o objetivo. Qual é o objetivo? É chegar lá? Então, nós vamos chegar lá. Então, quando eu vejo essa briga entre Trump e o Xi Jinping, por exemplo, com questões tributárias, eu acho isso de uma infantilidade e de uma inocência muito grande do governo americano, achar que vão poder subjugar o povo chinês. Não vão. Tem certas coisas que têm que ser ajustadas. Tem que ser ajustadas, mas não. Mas não adianta. Como em todo bom mundo capitalista, você tem que procurar extrair o melhor para o seu país, mas dentro de um diálogo, dentro de uma negociação. Mas eles são grandes, deixa eles se Sim, acertarem, eles vão chegar num denominador. Exatamente. Enquanto eles estão lá buscando as suas diferenças, tentando aparar essas arestas, eu acho que nós não podemos ficar olhando, ficar assistindo e buscar resolver os nossos problemas, né? Então, por exemplo, quando eles estão brigando lá, nós estamos ganhando mercado, estamos entregando mais grãos, estamos entregando mais carne, estamos entregando, enfim, fazendo mais negócios. Porém, nós precisamos abrir principalmente o olho com relação ao nosso futuro, aonde a gente quer chegar. Qual o Brasil que nós queremos ser? Um país que vai assistir o mundo galopar e ficarmos parados, ou voltando, né? Ou vamos buscar o quê? Buscar novos talentos, incentivar novos talentos, incentivar essa molecada nas escolas, buscar tecnologia, estudar. Eu acho que nós precisamos rever aonde nós queremos chegar. Sabe qual é a grande diferença? Né, quando a gente sempre fala, lá eles têm projeto de país. Aqui temos projeto de governo. Nós só temos projeto de governo. Enquanto isso persistir, lamentavelmente, nós vamos ser sempre nessa posição lamentável, né? Fui para a China, quase fiquei 3 semanas lá, a gente estava discutindo um assunto, quando eu volto a gente está discutindo o mesmo. Aqui no Brasil a gente está discutindo muito sexo dos anjos, né? Deixando a economia se arruinar. Né? Então, é triste. Agora, o que a Skydrone está fazendo para mudar esse universo todo? Para mudar, digamos, eu não quero parafrasear o Bambam naquela luta que ia chocar o mundo, mas eu acho, pelo que eu vejo que a evolução da Skydrones, que vocês estão fazendo, vamos chocar o mundo, Ruf? Com certeza, né? A gente tem produtos, como eu falei, né? Esse que eu apresentei na China é um sistema de radar muito legal, que isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? É um sistema que foi projetado primeiro para fazer levantamento florestal, né? Junto com uma empresa que é ex-Embraer, né? Então são muito bons em radares. Hoje em dia, para ter uma ideia, a Vale está usando esses sistemas para fazer levantamento das represas, para ver se elas têm fissuras, né, para ver se elas vão rachar antes, faz uma tomografia, né? Entendi. Então, uma tecnologia muito legal. E acabamos também de lançar um produto nessa feira em São Paulo, que é um pelicano de pulverização específico para dengue, tá? Para mosquito. Olha. É um equipamento que é legal voar em cidades, né? Ele tem menos de 25 quilos, né? E ele tem bicos de pulverização que fazem uma névoa, né? Porque quando a gente tem os drones de pulverização, a gente quer que o produto químico desça para a planta. Esse, ao contrário, a gente quer que ele fique no ar o máximo possível para matar o mosquito adulto, né? Entendi. Tem paraquedas, né? Para poder voar. Então, a gente tem trabalhado em outras tecnologias, né? Tecnologias para apagar incêndio e assim por diante. Então tem muita coisa bacana acontecendo aí nessa tecnologia dos drones. Você vai apresentar essas tecnologias no Congresso? Algumas coisas sim, com certeza, porque como a Skydrones também é uma empresa de defesa, tem muita coisa que são realmente relativos a essa área de segurança, né? Mas sim, tudo que for pertinente, a gente normalmente quando está nas feiras, a gente procura mostrar tecnologia pertinente àquele mercado, né, que vai visitar a feira. Ao mercado civil.
Sim, 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 sim. E a gente também já esteve em outras feiras, né, na área de segurança e defesa. Entendi. Olha, Uf, eu queria que. Deixa o endereço do site aí da Skydrones para a gente incentivar. E vamos fazer o seguinte: que tal levar essa ideia aí do futebol de robô Brasil afora, incentivar essa gurizada, essa piazada a sair da área de conforto, buscar conhecimento, porque é isso que vai fazer diferença. Talvez não faça para a geração dele, mas vai fazer para as próximas, vai melhorar a qualidade de vida dele, da família dele, sabe? Vamos incentivar essa moçada, largar esse celular de lado, parar de ficar ouvindo essas porcarias, esses lixos que vêm pela internet, É, que trazem aquela informação superficial, só apenas isso, que não leva a nada. Vamos incentivar essa turma aí. com certeza, né? O nosso site é simples, é o skydrones, né, .com.br. A partir dali leva para todos os produtos, né? Nós temos um bem bacana, inclusive, eu me lembrei agora que falou, nós Ah, temos um produto de limpeza, nós temos um drone que é um lava-jato, ele consegue levar uma lança de lava-jato até 50 metros de altura, né? caramba. Água bem forte, 200 bar, então a gente consegue fazer limpeza sem ter que botar uma pessoa, de novo, estamos tirando a pessoa do risco, né? A pessoa não precisa descer de andaime ou a rapel, né, ou ter um Aham. andaime, né? Então, também é uma coisa muito bacana, né? Que vem dos drones da pulverização, porque esses coitadinhos, eles têm que aguentar serem lavados todo dia, tem que ser a prova d'água, produto químico. Olha, o agro para nós foi uma escola fantástica, porque realmente lá os drones são bem abusados, né? São levados ao extremo, né? E a nossa mídia social, todas elas são Skydrones BR, tá? De Brasil. Ok, Tá? ok. Essa do drone aí que faz essa Limpeza? limpeza, o legal é a agilidade, porque você pensar, agilidade e segurança, né? Até Sim. você montar toda a estrutura para você colocar um ser humano ali para limpar uma lateral, uma fachada de um prédio, o drone você já é mais rápido você fazer isso com mais segurança e tenho certeza que usando menos água também, e isso o nosso meio ambiente agradece. Legal. Inclusive, nessa última versão, né, a gente já está produzindo ele há quase 2 anos. Nessa última versão, a gente tem vários clientes que fazem limpezas de supermercados, tipo atacadão, tipo posto de gasolina, coisa assim. E aí eles comentaram assim, como seria bacana poder lavar isso de noite, né? E aí a gente instalou uns faróis poderosíssimos no drone, então eles à noite podem fazer isso. Isso eu acho que é o legal de ter uma empresa nacional desenvolvendo a tecnologia, porque a gente consegue interagir com o nosso cliente aqui, né? A gente fala Uhum. português É, e o povo brasileiro é extremamente uhum. criativo, né? Então a gente procura materializar essa criatividade, né, nos produtos que a gente faz. É. Eu acho que esse drone de limpeza aí seria legal também para usar nessas fazendas de placas solares, painéis solares, para Já fazer essa está limpeza, sendo porque usado, já está sendo usado aí, tá vendo? já, com certeza. Nossa, agiliza de sobremaneira. É muito É, rápido. porque, veja, você tem uma fazenda de painéis solares, quando vai chegando aquela poeira, vai ficando acumulando aquela poeira, vai diminuindo o poder de conversão, né? E aí precisa você fazer aí aquela limpeza rápida aí, e com certeza o drone é uma ferramenta. Uf, eu fiquei assim impressionado com essas informações que você trouxe para a gente aqui, e eu espero que a piazada, você pai que está acompanhando aqui o nosso programa, a nossa prosa aí, incentive seu filho e você, organizador de feira, organizador de evento, permita com que as crianças acompanhem seus pais, para que, principalmente, aquela criança que quer ir numa feira é porque ela tem algum interesse, ela não vai lá para brincar, fazer farra nem nada. Então, isso ajuda a despertar aí futuros profissionais de uma área e uma criança incentiva a outra, né, Uf? É super importante, sim. Eu pedi para É. alguém aqui, só um instantinho, eu vou ver se dá tempo. Eu pedi para alguém me alcançar um desses drones de futebol, só para tu ter uma ideia, só um instantinho. Ah, legal, 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 legal. Ver se eu consigo colocar em foco aqui. Olha só que legal. Ah, que legal, que Ele, legal. ele, ele é uma esfera, né, que tem o drone dentro, e o legal é que cada time tem três, né, então são duas defesas e uma bola é o atacante, a própria bola, né, é É o o que tem que atacante. passar pelo gol, né, do outro lado, que é uma cesta de basquete em pé. Aham. Então, a pessoa daqui tenta fazer o gol do lado de lá e os dois que estão lá na defesa dão pancada no drone para tirar ele do gol. Então, assim, ó, é maravilhoso, é uma torcida, assim, ó, é fantástico, é um negocinho
super simples, super barato, né? Muito legal e faz com que a gurizada, né, já Desperta o entre. interesse da E outra moçada. coisa, olha como os É. chineses são inteligentes. Eles estão criando mão de obra. Porque o maior problema que nós temos agora, e vamos ter no Brasil, é mão de obra para voar todos esses drones no agro. E eles já estão criando na gurizada de 7 anos. Meu Deus do céu, verdade. Uf, olha, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo e principalmente representando o Brasil tão bem, mundo afora, e com tecnologia nossa aqui, com o cérebro brasileiro, botando para funcionar essa tecnologia maravilhosa, que é um caminho sem volta, e eu digo e repito, são equipamentos que usam a mais alta tecnologia, melhorando a qualidade de vida e o nosso meio ambiente e, claro, fazendo seu papel socioeconômico também. Muito obrigado, Uf. Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição. Tá bom. Um abraço e até a próxima. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, é importante que você faça aquilo que é importante para a gente. Seguinte, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Assim as plataformas vão entender que a gente tem relevância e vai distribuir esse conteúdo aí para todos que possam assistir no seu melhor horário, tá bom? Até a próxima. Hora da Prosa.